E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, com temporada nova, anticompetências corporativas. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, tá preparado para falar das bizarrices do mundo corporativo? Tem muito ou tem pouco? Convidado ilustre, Nélio Horta! Nélio! Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Dá pra gente ficar uns 3 dias aqui conversando sobre isso, né? Não vamos ficar, a gente chama uma pizza e vai comendo 3 dias de pizza. Ah, vai ser um bom bate-papo. Estamos começando. Roda a vinheta! Que honra! Para falar sobre anticompetências corporativas, a gente tem aqui nada mais, nada menos que os maiores jornalistas aqui do Brasil, que hoje integra a equipe da Escola do Caos no setor de projetos estratégicos. Mas o Nélio tem uma vida inteira profissional para compartilhar aqui com a gente. E eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, Nélio, dá uma olhada aqui nessa tabela, ó, que é a tabela de anticompetências corporativas. E olha pra mim e fala assim pra mim, se você fosse falar de algumas anticompetências, de quais você falaria? Diga aí, Nélio, seja bem-vindo! Ei, Nélio, Obrigado, que alegria! obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Não só por estar na equipe, mas por estar participando desses processos todos. E quando eu li a tabela, eu fiquei meio assustado. Por quê? Porque você identifica, gerando um distanciamento, você identifica anticompetências num monte de gente. E até em você mesmo. Sim, E aí quando você percebe que, meu Deus, eu fazia isso, dá um susto. Mas ao mesmo tempo, o distanciamento que você consegue ter e perceber e se autocriticar é muito bom. Então aí quando eu olhei a tabela, eu olhei, eu dei de cara com uma que me acompanhou a vida inteira. Que era? Autossabotagem. Autossabotagem. Você se autossabotava, Nélio? Mais eu acho que do que deveria, mais até do que era, digamos, aceitável. Por quê? E eu acho que, eu não sei se isso acontece com pessoas em várias funções de gestão. Quando você começa num trabalho, numa atividade, e você alça a carreira, só que cresce sem um treinamento, porque as pessoas viravam chefes. Sim. Elas não foram preparadas para isso. Você fica muito tempo desconfiando da sua capacidade. Então, vamos fazer esse projeto? Aí você, será que eu consigo? Será que eu consigo? Então, a autossabotagem sempre me acompanhou. Levou um tempo para você relaxar, eu acho que a idade ajuda, você relaxa e segue em frente, mas essa é a que me tocou mais fundo, porque me lembra uma história de antidesenvolvimento, entendeu? Vai fazer esse curso, vai estudar aquilo. Não precisa, talvez não precisa. Quer dizer, na verdade, você está se sabotando. Isso realmente, para mim, foi um soquinho no estômago. E acho que, aliado também à falta de feedback, muitas vezes, você não sabe direito se você está se autossabotando com razão ou se, de fato, tem um monte de gente frustrada com o teu trabalho e não está te falando por algum motivo. Então é melhor se auto-sabotar aí com calma, né? Porque vai que a gente está, né, errando demais, e aí pelo menos a gente... Porque se você se auto-sabota, você também não ousa, né? Você não acontece. Então você fica aquela dúvida, será que eu erro ou será que eu me controlo? É difícil, né? Autossabotagem é a mesma coisa que síndrome do impostor? É a mesma coisa. Nessa linha de raciocínio. Entendeu? Você sabe que você é capaz, as pessoas todas dizem para você, vai que você sabe fazer. Mas será que eu sei fazer mesmo? Será que eu sou capaz de abraçar uma causa? Um exemplo, teve um período na pré-Copa do Mundo, eu cuidei de todo o processo de construção do estádio, desde o zero, desde a terraplanagem. E você sempre tem dúvida, será que eu fiz direito? Será que esse vivo ficou bom? Será que as informações estão boas? Então, por quê? Porque era novo, porque era desafiante, e você sai da zona de conforto. Então, quando você sai da zona de conforto, isso acaba ficando um pouco mais presente. Você se sabota um pouco mais, fica aí, eu não consigo, eu não sou capaz, eu acho que é... Será que isso não tem a ver um pouco também com o clima da organização? Com como você é cobrado, com como não é muito claro o que é esperado de você, é informado? Será que tem a ver um pouco com isso? Eu acho que tem muito a ver, porque em alguns processos você vai na ladeira, né?
Não tem orientação, não tem encaminhamento. Quando você apresenta uma ideia, alguma coisa, que você recebe uma enxurrada de nãos, você já volta para sua cadeira pensando, puxa vida. Ou quando o feedback ele não é estruturado em processo que vai te ajudar a desenvolver e ajustar, ele é só... Pro forma, né? Você se encolhe. Isso aqui é um tapa na cara? É um tapa na cara. É um left que você leva, é um Tapa na feedback. cara. Entendeu? Um E às método- vezes e não tem, entendeu? Quer dizer, e isso às vezes passa por todos os processos e você que tem que fazer gestão de pessoas, se você está recebendo dessa forma, como é que você vai fazer com outro? É meio que natural passar pra frente. Entendeu? E aí você gera. Eu costumava dizer, eu tinha um gestor, era um gestor de uma outra área, mas que era colega, que eu dizia assim: esse infarto é meu. O infarto é meu. Eu não posso transmitir isso para as pessoas, senão nada vai funcionar. Então, deixa essa pressão nas minhas costas, eu seguro essa onda, é difícil, mas a gente segue em frente. Porque se você repassar tudo, a equipe te desmonta, o emocional das pessoas vai para o ralo. Então, Claro. é um processo difícil. Autossabotagem acho que de fato é um dos temas que eu acho que na tabela periódica, aliás, para quem não baixou ainda, tabela periódica, tá aparecendo o link pra gente, um QR Code, né? Mas eu acho que a autossabotagem é talvez hoje acho que um dos grandes males que a gente vê no mundo corporativo. E acho que muito pelo fato da gente ter uma síndrome de criticar demais as pessoas que se destacam. Eu também trabalhei muito tempo no mundo corporativo, né, Nélio e Amanda, e era impressionante que todas as vezes que você tem alguém que bate meta, é promovido, dormiu com o chefe, deve estar roubando, comprou um carro novo, está crescendo rápido, tem alguma coisa que faz a pessoa, que as pessoas justifiquem aquele destaque Desmerecendo. Então, deixa eu ir com calma, porque talvez seja melhor ficar na minha situação do jeito que eu tô, do que de repente apanhar lá na frente. Então a autossabotagem, ela tem seus benefícios de uma certa forma, né? Te protege de alguma forma, né? Porque, por exemplo, quando você está no processo, numa gestão, e aí em algum momento você bate uma meta e as pessoas elogiam você ter cumprido aquela meta, você diz, mas será que fiz mesmo? Será que foi isso mesmo? Ou estou sendo apenas legais comigo? Entendeu? Porque se você não tem uma avaliação clara de porquê, ao bater aquela meta, você está sendo reconhecido, você só acha que estão querendo só te dar um dinheiro para você parar de encher o saco. Entendeu? Então, eu acredito que quando você tem relações transparentes, eu tenho falado muito sobre isso, relações transparentes, relações honestas em todas as hierarquias, fica mais fácil até quando você vai fazer a gestão de alguém. Né? Porque você pega o modelo de transparência e leva esse modelo adiante. Se não tem para cá, como é que você vai levar? E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você superou essa anticompetência, essa autossabotagem? Em que momento você conseguiu virar essa chave? Porque um profissional de sucesso como você, a gente sabendo, né, de todas as histórias, de todas as suas vitórias, né, ao longo da sua carreira, a gente imagina que essa chave tenha virado, que isso não tenha sido assim para sempre. E ela vira quando você começa a perceber que, e aí isso foi a partir de um treinamento que eu fiz, em que as pessoas me mostravam que eu tinha uma responsabilidade maior, que era com aquelas pessoas que estavam sob a minha gestão. Então, eu não podia fracassar, eu até podia, mas eu não vou transformar isso num trauma, porque se isto me bloqueia, me trava, eu naturalmente vou travar as outras pessoas. Eu não vou dar a eles a possibilidade de, em algum momento, almejar a minha posição, ocupar esta posição, porque é tão traumático que ninguém vai querer. Então eu acho que no momento em que eu comecei a cuidar das pessoas, das suas carreiras, focando nos resultados, mas também no humano, eu consegui ir dando, né? Sabe aqueles carros velhos que vai dando Aquela engasgada. Aquela engasgadinha, e fui. Quer dizer, nesse processo todo, foram 35 anos, né? Nélio, veja que interessante o que você está falando. Você está falando que para curar a sua autossabotagem, que é uma coisa sobre você mesmo, Isso.
foi a relação com o outro que te salvou. É isso mesmo? Que legal. E isso, uma vez, num desses momentos difíceis, eu cheguei para um ex-produtor, né? Ele já não era mais produtor, ele já tinha virado editor, e disse a ele, e nunca mais eu vou esquecer isso, eu disse a ele que eu gostaria de ter sido um chefe, um gestor melhor. E aí ele disse assim para mim, não se preocupe com isso. A sua gestão foi pelo exemplo, e nós seguimos o seu exemplo. Então este foi o grande aprendizado. Foi o momento que eu falei, peraí, então eu estava fazendo certo e mal, nem eu sabia direito. Uhum. Então esse é o caminho. Quer dizer, o caminho de mostrar para as pessoas que é trabalho, é pesado, vocês que trabalham em TV sabem o que a gente sofre, é tenso, mas dá para a gente fazer sem se matar, sem uma carga de sofrimento. Então aquela virada foi muito nisso. Foi, puxa vida, se eu sou um exemplo para eles em algum momento, em algumas atividades, então eu não estou sendo tão frágil, tão fraco como eu imaginava. Então esses processos foram se ajustando, entendeu? Agora, Nélio, o Nélio estava conversando conosco nos bastidores aqui, selecionou algumas anticompetências que ele entende que são bastante interessantes e recorrentes no mundo corporativo, né? Vamos falar de uma que também é muito polêmica, Nélio, porque a gente deu o nome de segurar a informação. Você acha que ainda acontece muito no mundo corporativo? Acontece. E por que você acha que as pessoas dá valor, elas se sentem mais relevantes? Aquela máxima antiga, né? Informação é poder, né? Uhum. Se eu controlo essa informação, eu consigo administrar tudo ali enquanto eu estou com ela na mão. Em processos de gestão, né, hierárquicos, se essa informação não chega para quem está no intermediário, que sou eu, sempre vai estar gerando uma desconfiança de quem está embaixo. Porque as coisas estão acontecendo, as pessoas estão vendo, tem a conversa de corredor, tem a fofoca que sempre tem um fundo de verdade. Sim. Mas quando a pessoa segura essa informação, ela te obriga, às vezes, a segurar uma outra pedaço da informação. Quer dizer, não me contou tudo, me contou um pedaço. Esse pedaço eu também não posso contar para o outro. Então, este segurar informação, eu acho que desestabiliza qualquer equipe. Você descobrir, por exemplo, e aí os processos demissionais acontece muito isso, né? Quem está na gestão sabe que o processo demissional ele vai ser contínuo. Teremos cortes, não estou falando de passaralho, essas coisas, não, serão cortes que estão planejados, ok. Aí quando você chega lá, a gestão diz assim para você, não, pode tranquilizar todo mundo, foi o último. Aí você vai lá e tranquiliza todo mundo. Relaxa, gente, foi o último. Só que não foi o último, daqui a pouco... Então, mas só tem mais um só. Só tem agora mais o último, hein? Agora é o último. Então, esse processo, quer dizer, eu acho que o processo de transparência é isso. Olha, estamos passando por um processo que vai se definir cortes assim, assim, assim. Não precisa dizer quem é, não precisa dizer quantos são, não precisa dizer o motivo, mas não se preocupem, não chegará a vocês. Então, eu, enquanto gestor de nível médio, eu posso chegar para a minha equipe e dizer, não se preocupem, não acontecerá com vocês, eles vão correr, vão seguir direto. Mas esse segurar a informação... Que aí, Nélio, a gente entra em outra anticompetência. Eu tô aqui com a tabela de anticompetências corporativas na mão, que é a anticompetência de não alinhar expectativas. É isso, né? É isso. Então tá tudo meio ligado, né? Porque você tem uma equipe grande, uma redação gigante, ou uma área, principalmente áreas que mexem com tecnologia, e que você gera uma expectativa, as pessoas estão crescendo, as pessoas estão se desenvolvendo, elas estão se qualificando, elas estão aprendendo coisas novas, mas as expectativas não estão alinhadas, quer dizer, elas estão com uma expectativa, e aí vem como chama, a reunião para avaliar desempenho, e aí o cara diz, mas meu Deus, mas eu fiz tudo isso e não serviu para nada. Quer dizer, a expectativa dele, enquanto colaborador, não estava alinhada com a expectativa de quem está em cima. E aí o resultado é traumático. E eu não estou nem vendo no resultado de trabalho, porque às vezes você consegue superar isso mecanicamente e vai fazendo. Mas tem um peso emocional que não vale a pena, né? E que vai se acumulando, né? Vai acumular. Total. Vamos falar de mais uma anticompetência que acontece muito no mundo corporativo. Eu queria saber se você viveu isso
Nélio, mas queria saber se você já fez isso também e talvez depois você percebeu, poxa, eu fazia microgestão, que é olhar, falar, escuta, você está entrando a 8 horas e 1 minuto, você tem que chegar aqui às 7h59. Eu tive um processo de que fazia parte da minha função e que era um sofrimento muito grande. Até porque você diz assim, por que é um sofrimento muito grande? Porque eu acho que tem algumas coisas que elas podem ser tecnologicamente resolvidas. Elas não precisam que você pare uma pessoa para fazer isso. Que era controle de hora extra. Você ficar no sistema, vendo tabela, conferindo a hora que a pessoa entrou, conferindo... Teve uma vez, eu me lembro de uma vez, porque, que o modelo de trabalho, como é horário variável, um dia você trabalha 6, outro dia você trabalha 8, não tem problema. Um compensou o outro. Mas você tinha que ficar fazendo controle. E aquilo despendia um tempo do gestor no final do mês, com uma equipe de 10, 12 pessoas, que você fica ali, não, por que você entrou nesse dia, esse horário? Por que você não sei o quê? Energia. Então, essa microgestão gasta uma energia que você podia estar fazendo outra coisa. Você podia estar pensando em processos novos, em desenvolver as pessoas. Não, você está ali cuidando de hora extra, cuidando de... por que eu fiz isso? Tem que confessar, porque você reproduz o que vem de cima para você. Uma outra, que eu estava tentando me lembrar, que era uma outra coisa que realmente era muito chata, que era, no meu caso, né? Troca de e-mail. Gente, tem coisa que você encosta ali e fala. Não fica trocando 45 e-mails com 18 pessoas e cada uma respondendo e vai e cota a parte de cima. Aí você cada vez tem que ler todo. Isso é muito desnecessário. Então, é uma gestão que eu também reproduzi. Muitas vezes. Mandava um e-mail para a equipe inteira, cada um respondia, tinha que responder todo mundo. Mas não funciona. Eu acho que não funciona. E acho que não estimula também as pessoas para o crescimento. Você perde tempo com isso, né? E a pessoa se sentindo... Quer dizer, ela vai responder conforme a maneira como ela é contratada. Então, se ela está vendo que é isso que está vendo, que está se analisando dela, os minutos... Uma bobagem, isso. É isso que ela vai entregar. Mas vocês não acham que, assim, quem faz microgestão... Eu não consigo acreditar que é talvez uma ignorância. Eu acho que é uma escolha. As pessoas olham e falam o seguinte, é um trade-off. Vale mais a pena controlar e tentar ter um benefício disso. Eu enxergo que fazer esse controle é colocar as pessoas sobre uma situação tensa que elas vão produzir mais, do que deixar solto e elas criarem e inovar. Eu tendo a acreditar que é um trade-off consciente. Ou será que vocês acham que a pessoa que faz microgestão não tem a menor ideia de que isso é um problema? Acho que a pessoa que faz microgestão acha, evidentemente, ou ela está seguindo um padrão imposto, né, que vem de cima, que ela é orientada a fazer dessa forma. E aí a gente está falando de uma organização que, evidentemente, precisa se atualizar, né, com os métodos de gestão mais modernos. E assim, tanto a liderança enxerga benefícios, quanto uma pessoa que toma a decisão de fazer isso sozinha é porque enxerga benefícios só ver o lado positivo. Mas o grande risco que eu vejo é da gente infantilizar as pessoas. Exato. Né? Então a gente não dá oportunidade para a pessoa entregar de maneira livre, de maneira autêntica, ter a iniciativa de fazer algo incrível, de fazer entregas melhores, ou de se autorresponsabilizar, às vezes nem tanto com os horários, mas muito mais com as próprias entregas. Então é aquela história, né? Diga-me como você me mede, que eu te direi como é que eu vou te entregar. Então... É isso, e eu vejo que quanto mais liberdade você dá para a pessoa, mais ela pode fazer, mais confortável ela fica na sua atividade. E você está ali para supervisionar. A história do infarto é meu. Eu estou ali para supervisionar. Quer dizer, numa situação em que pode dar alguma coisa errada, quem tem que estar responsável por isso sou eu. Agora, se eu não estou, eu estou cuidando do conteúdo, eu estou cuidando da hora extra. Entendeu? Eu estou fazendo continha de hora extra, ou eu estou vendo atestado porque a pessoa não vê, faltou uma trouxe atestado, ou eu vou estar trabalhando com conteúdo, que é a sua principal função, que é a sua atividade. Você está contratado para isso. Então, acho que concordo com isso. É uma escolha às vezes.
essa microgestão. E aí vem de cima para baixo muitas vezes, porque a cobrança te leva a fazer aquilo. Então, é cansativo. E isso é frustrante para as pessoas, é bem frustrante. Tem a ver com falta de confiança a microgestão? Eu, às vezes, acho que tem a ver com falta de confiança em si mesmo. Porque se eu coloco pequenas atividades para as pessoas fazerem, que eu consigo controlar, eu não deixo ninguém solto, eu não deixo ninguém criar, eu não deixo ninguém voar. Então, aquele controle, ele de alguma forma é de insegurança mesmo. Eu acho que é de insegurança. E quando a gente reproduz isso, às vezes inconscientemente, porque você está naturalmente reproduzindo o que a sua gestão eventualmente fala ou sugere, você acaba numa situação de sufocar as pessoas mesmo, de pressionar a pessoa, que é aquela coisa a qualquer custo. Tem que entregar. Resultado a qualquer custo. Tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. Será que tem que entregar? Vamos falar disso. Você já viu muita gente... porque tem aquela famosa máxima, né? Os fins justificam os meios. Então, deixa eu esgarçar minha equipe, né? Que a gente vai entregar. Tudo bem que está rolando burnout, tudo bem que está tendo reclamação trabalhista, cliente está movendo uma série de reclamações lá no Reclame Aqui, mas eu estou gerando resultado. Sou um trator. Resultado a qualquer custo. Quão ultrapassado isso já é, né, Léo? Eu acho que é muito ultrapassado. Até porque nos processos hoje, você pode construir toda uma estrutura de pressão, só que muitas vezes essa pressão não vai resultar lá na ponta. O tipo de trabalho, o tipo de atividade que está sendo feita, às vezes ele não dá resultado imediato. Ele vai dar resultado daqui a uma semana, vai dar resultado daqui a um mês. Então, o a qualquer custo tem que entregar. A gente viveu isso em alguns momentos históricos, principalmente com alguns telejornais, que você tinha que entregar. Era entrega, vamos entregar, vamos entregar. Só que, ao mesmo tempo, quando você faz jornalismo, você está sujeito ao factual te derrubar tudo. Sim. Então, a partir do momento em que você entende que o factual tira a sua produção do ar, mas quando você acumula 4, depois mais 4, depois mais 5, daqui a 15 dias você já não está mais com vontade de fazer, porque você sabe que algum factual poderá derrubar o seu trabalho. Todo dia vai morrer alguém. Todo dia vai morrer alguém. E jornal vai ao ar todo dia. Então, nesses processos, eu acho que quando você tem que entregar, você tem que entregar bem, com qualidade, com conteúdo, com boa apuração, com texto bem feito, com uma edição bem feita. Ok, fiz a minha entrega. Não, tem que entregar. O resultado nem sempre é bom. E para as pessoas é muito ruim. Porque é motivação, né? Pô, eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 10 e isso nunca vai ao ar. Não aparece? Nunca aparece. Aí você dá uma murchada. Eu acho que resultado... E aí o resultado não é final, é resultado meio, né? É daqui, fiz, entreguei. E aí fico esperando e a coisa não funciona. Então eu acho que não vale mais. Isso já acabou, gente. Não está muito antigo quem pensa dessa forma, que resultado a qualquer custo vai dar certo. Não existe mais. Ô, Nélio, vamos falar da nossa última competência que a gente selecionou, que é a alocação de recursos de maneira errada, equivocada, desperdiçando recursos, perdendo o timing. Eu tenho uma questão muito forte a respeito disso, porque recursos também são pessoas, né? Você vê gente que é super bem qualificada fazendo função que não precisava, podia ser substituída pelo ChatGPT. Você vê gente subqualificada com função também hiper dimensionada. Quando a gente fala hoje na tua visão, e você tem um histórico enorme, porque você fazia os jornais e era muito interessante, né? Provavelmente você olhava e falava assim, essa matéria vai para esse repórter. Essa aqui pode mandar um repórter talvez início de carreira, que tem as suas dificuldades. Tem uma fórmula para a gente, ou é só feeling, para a gente conseguir alocar recursos bem? Eu acho que é muito feeling, claro, mas é muita observação. Você tem que conhecer as pessoas, observar as pessoas, perceber o perfil delas. Vou usar um exemplo de uma pessoa que é
para mim é uma referência, e vou citá-la, Cite. tomarei a liberdade de citar. Muitos anos atrás, quando o Caco Barcelos voltou para o Brasil, ele foi ser repórter do Jornal Nacional, óbvio. Né? Qualquer correspondente internacional vai ser repórter do Jornal Nacional. E um produtor pautou. A pauta do dia era uma pauta sobre gás de cozinha. Pro Caco Barcelos. Que era o Caco Barcelos que tinha. E aí a gente falou assim, pô, mas vai dar essa pauta pro Caco, né? E aí o Caco, o próprio, naquele momento disse, pode mandar, me dá que eu faço. Vou fazer do meu jeito, ao meu estilo. Mas ele fez. Então eu acho que a partir do momento em que você identifica as pessoas, suas habilidades, suas qualificações para tratar de certos assuntos, um grande repórter não vai se recusar a fazer uma matéria sobre gás de cozinha. Mas você não está sendo legal com ele. Entendeu? Eu não estou dando a ele o que ele precisa para desempenhar bem. Eu poderia fazer isso com um outro mais jovem, menos experiente, nenhum demérito, mas... Então eu acho que é perceber, colocar a pessoa no lugar certo para fazer a coisa certa. Mas ele fez uma grande reportagem sobre gás de cozinha. Linda, a ficou melhor maravilhosa, ficou histórica, maravilhosa. Eu nunca tive, enquanto estava coordenando equipe, coordenando produção, nenhum repórter recusando fazer matéria. Porque sempre traziam algo maior do que muitas vezes a gente tinha a oferecer. Porque eu acho que esse é o grande papel de um ajudar o outro, né? Olha, minha pauta não é tão boa, mas você me traz uma grande matéria, uma hora eu vou ter uma pauta muito boa e você vai fazer uma matéria maior ainda, vai ser melhor ainda. Sim. Então eu acho que é identificar e não desperdiçar recurso. Desperdiçar recurso em todos os sentidos. Né? Desperdiçar pessoas em lugares errados. Eu já vi situações de você colocar um produtor especial para acompanhar um link, sabe? Não é um demérito, mas não precisa, porque do jeito que a televisão está hoje, o link vai no automático, você não precisa ter ninguém junto. Vamos direcionar as pessoas para fazer coisas mais efetivas, que elas são mais habilitadas e mais capazes. Então, acho que desperdiçar recurso humano, eu acho que é o pior, porque dinheiro você desperdiça ali, desperdiça aqui, mal ou bem, daqui a pouco ele volta. Mas dispensar... Tempo de vida, né? Nossa, é muito terrível, difícil, né? É muito sofrido. Nélio, que legal. Quanta lição, hein? Quanta anticompetência que se transformou em competência. Muito bacana enxergar isso. Eu acho que tem uma lição super interessante que todo dia a gente tem a oportunidade de flertar com a competência e a anticompetência, né? Por isso que talvez o nível de maturidade das pessoas é o que faz a diferença da gente escolher o comportamento desejado ou aquele reprovável, né? E eu acho que é isso. A idade ajuda a gente, né? A idade ajuda a ficar mais atento, porque o tempo é menor. Você começa a perceber que você já fez uma jornada grande, você não tem uma jornada muito maior. Então, em algum momento, você começa a ficar muito ligado nisso. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou atrapalhando a carreira de alguém? Porque às vezes você está atrapalhando a carreira de alguém, o desenvolvimento do outro com as suas anti-incompetências, né? Você fica tão bitolado ali que você acaba atrapalhando a vida do outro. Então acho que vamos pegar essa tabelinha aí, grudar na parede, toda hora a gente vai olhar todo dia. Dar uma checada na tabela, não é isso? Muito bem, Nélio, que lição de vida. Obrigada por dividir histórias tão bacanas aqui com a gente. Obrigado. Muito bom, muito legal. Falamos aqui de algumas das anticompetências corporativas da nossa tabela. Baixa a sua aí para você conhecer as 61 anticompetências corporativas, porque todo mundo fala muito de competência, né, Nélio? Exato. Então, o que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que aprender, mas poucas pessoas falam o que a gente tem que evitar, né? É isso aí. Então, o que a gente tem que evitar, do que é que a gente tem que correr nesse mundão corporativo? Semana que vem a gente está de volta com mais anticompetências para você correr delas. Isso aí. Um beijo. Se inscreve no canal, aperta o sininho, manda pro amigo, pro inimigo, manda para todo mundo. Compartilha esse grande homem, esse grande profissional brasileiro com tantas histórias aqui pra gente. Um beijo e até mais. Fui!